Agora eu vou conversar com o Emanuel Silva, ele que é delegado do CRC aqui de Águas Lindas de Goiás. O assunto de hoje é a declaração do imposto de renda, isso porque muitas pessoas, os contribuintes, acabam deixando para fazer isso na última hora. Emanuel, qual o recado que você deixa para essas pessoas, os contribuintes, que acabam deixando para fazer isso na última semana? Exato, Manuel. A gente sempre recomenda para todos os contribuintes para não deixar para a última hora. Evite multas, Geralmente, no último dia do prazo, pode acontecer algum problema do sistema travar. Então, muitas pessoas que vão informar a declaração do imposto de renda, elas podem ter esse tipo de inconveniente, Então, a gente sempre recomenda para que você separe todas as documentações, para que você não tenha que preencher uma declaração com erro, E lembrando que essa informação, se ela for repassada para a Receita Federal fora do prazo, isso pode ser já na aplicação de algumas multas por parte da Receita Federal. De acordo com os últimos números que foram levantados, a gente observou que a Receita Federal está esperando receber 28 milhões de declarações até agora o último prazo, que é o dia 30 de abril, E desses 28 milhões, apenas 1/3 das declarações foram enviadas até agora, Segundo os últimos dados da Receita Federal, a média de declarações que o Goiás pretende receber são cerca de 180 milhões de declarações. Então a gente sempre recomenda ao contribuinte que não deixe para a última hora, porque o que está acontecendo? A partir de agora, em 2018, houve algumas alterações e a Receita começou a aumentar um pouco a fiscalização. Obviamente que, se por um lado aumentou um pouco a fiscalização, por outro ela facilitou umas questões relacionadas ao imposto de renda. Uma delas seria, você pode baixar um aplicativo no seu celular chamado do Meu Imposto de Renda, e ele pode ser acessado por qualquer aplicativo. Essa informação você baixa lá no imposto de renda e pode prestar contas com o leão, Então facilitou um pouco, Dentre essas alterações que a gente observa para 2018, seria o envio da declaração quando você for prestar contas relacionadas ao seu veículo ou algum imóvel, Então, esse ano, a Receita Federal está exigindo que, ao você informar o veículo que você adquiriu, você precisa informar o Renavan e alguns dados do veículo, Uma alteração relacionada à informação dos bens que você vai informar, vai declarar na declaração do imposto de renda, é que para esse ano a Receita Federal também está cobrando num campo específico que você detalhe o registro do imóvel, e ele está exigindo também a inscrição do IPTU. Então isso vai ter um impacto muito grande, porque assim vai dar mais transparência, A Receita Federal ela está tendo mais acesso às informações, e isso é interessante para o contribuinte ficar atento e não deixar para a última hora, Uma também das alterações novas que sofreu maior impacto é com relação aos dependentes, que é um tema também que gera muita dúvida, porque quando você vai informar a declaração do imposto de renda, você observa que a gente tem dois campos lá, os dependentes e os alimentados, Então, só a título de explicação, os dependentes é quando você tem a guarda judicial, E aí ele passa a constar na sua declaração de imposto de renda, e os alimentados é quando a pessoa paga a pensão para aquela pessoa, mas ela não possui a guarda do filho, Então, houve uma separação judicial, onde o filho mora com um dos cônjuges, E naquela oportunidade a pessoa que paga a pensão vai constar na declaração de imposto de renda como alimentado. Então essa alteração veio falando o seguinte: para os casos dos dependentes, a declaração do ano passado, a exigência era que, para os dependentes cujo CPF ele estava na faixa dos 12 anos, seria obrigatória a informação. Esse ano foi modificado para 8 anos. Então, o que acontece? A Receita Federal está pressionando essa questão, e a partir do próximo ano, todos os contribuintes, independente da idade, se ele for dependente, ele vai ter que já constar o CPF. No caso, o contribuinte que tiver dúvida, como que faz para tirar essa dúvida? Quem que ele tem que procurar? Ok, a gente sempre orienta que o contribuinte procure um profissional de contabilidade, mas o site da Receita ela já facilita muito
a base de dados, as informações são bem claras, né? O contribuinte que precisar fazer a declaração do imposto de renda, ele pode baixar um programa agora no site da Receita e transmitir, né? Só que a gente sempre recomenda, faça a sua declaração de imposto de renda com um profissional. A gente sempre reforça, né? Não deixe para a última hora, mas a Prime Contabilidade fica à disposição para orientá-los. É importante porque você deixaria de apresentar documentos que reduziria seu pagamento de impostos e também o acúmulo de declarações que sobrecarrega a rede, né? E aí fica difícil até para você terminar a sua declaração.